Vamos lá, pessoal, boa noite a todos. Hoje, terça-feira, né? Terça-feira, comecinho do mês de junho, nós vamos dar sequência às nossas dicas a respeito dos vários artigos da parte especial do Código Penal. Hoje a dica será a respeito do artigo 150, violação de domicílio. Então já tem muita gente presente, olha só, um abraço pra galera. Lusiânia, Goiás. Aliás, por falar em Lusiânia, deixa eu alertá-los do seguinte: segunda-feira que vem, dia 13 de junho, eu estou em Anápolis falando sobre colaboração premiada, delação premiada, meio extraordinário de obtenção de prova. Vai ser um evento pela Faculdade Fibra e será realizado no Salão do Júri da comarca de Anápolis, Goiás, tá bom? Então, dia 13 de junho, eu tô aí em Anápolis falando sobre colaboração premiada, delação premiada e o meio extraordinário de obtenção de provas, tá ok? Então, não se esqueçam, quem tá na área aí, quem que é de Anápolis, quem tá na área que é de Anápolis, vamos ver. Florianópolis com cara de sei lá o que, não dá pra ver. Montes Claros, Minas, eu já tenho uma Anápolis presente. A galera já perguntando da Sofia, obviamente, tem muita gente que assiste isso aqui por causa da Sofia, né? Goiânia é pertinho, então você que é de Goiânia está convidado. Vamos lá falar um pouco sobre colaboração premiada. Bom, vamos diminuir um pouquinho as mensagens, vamos diminuindo. O assunto hoje é violação de domicílio. E quais as dicas que eu tenho para dar a respeito de violação de domicílio? Que é um tipo penal razoavelmente fácil. Quando o tipo da violação de domicílio cai numa prova, seja da OAB, seja em concurso público, o examinador costuma cobrar principalmente o que ocorre na colidência de vontades. Então veja, para vocês entenderem o tema. Olha só, o crime de violação de domicílio, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Vejam, quando eu digo que ele pode ser praticado por qualquer pessoa, pode ser praticado inclusive pelo proprietário da casa, se ele não respeita os direitos do possuidor direto. Vamos imaginar que o proprietário é o locador e não respeita os direitos do locatário. Esse proprietário, locador, pode responder por violação de domicílio, tranquilamente. Então, pode praticar o artigo 150, inclusive o proprietário do imóvel, se não respeita a posse direta, por exemplo, do locatário. Tá ok? Primeiro detalhe. Agora vejamos. Eu trouxe aqui algumas situações para vocês. Primeira situação. Numa habitação familiar, mora pai, mãe e filhos. Numa habitação familiar, havendo colidência de vontades entre os pais e os filhos, deve prevalecer a vontade dos pais ou dos filhos? Obviamente, dos pais. Os pais não querem que entre alguém, os filhos querem que entre. Prevalece a vontade dos pais, mesmo que o imóvel seja dos filhos menores. Mesmo que o imóvel seja dos filhos menores. Agora, se os pais moram no imóvel dos filhos maiores, aí obviamente prevalece a vontade do proprietário filho maior. Então, primeira situação, habitação familiar. Os pais não querem deixar entrar alguém, os filhos querem. Prevalece a vontade dos pais em face dos filhos menores, mesmo que o imóvel seja dos filhos menores. Agora, no caso de colidência de vontade, pais e filhos maiores, e o imóvel é dos filhos maiores, prevalece a vontade dos proprietários dos filhos maiores. Tá ok? Outra situação que eu trouxe para vocês aqui, ó. Vamos imaginar uma habitação coletiva
num regime de igualdade. O exemplo clássico, República dos Estudantes. Eu tenho uma república de estudantes com 4 moradores. Uma república de estudantes com 4 moradores. Em situação de igualdade, não tem uma vontade que prevaleça sobre a outra. E agora? Vamos imaginar que 3 estudantes querem que alguém entre. Um estudante não quer. Colidência de vontades. O que deve prevalecer? Diz a doutrina que prevalece a vontade daquele que proíbe. Entende-se como melhor a vontade daquele que proíbe. A cautela manda dar preferência para a vontade daquele que proíbe. Então, numa república de estudantes, havendo colidência de vontades, prevalece aqui a máxima do melior est conditio prohibensis. A melhor vontade é daquele que proíbe. Tá ok? Agora vamos lá. Uma outra situação interessante. Edifícios. Edifícios de apartamentos. Claro que cada morador tem o direito de decidir quem entra ou quem sai da sua unidade autônoma. Então ele pode proibir a entrada de estranhos ou qualquer outro morador de apartamentos na sua unidade autônoma. Com relação às áreas comuns do edifício, ele pode impor a sua vontade de proibição em face de terceiros, mas não em face de outros moradores, seus condôminos. Agora, a melhor questão, a questão mais interessante, está na obra de Nelson Gria. Nelson Gria, ele trabalha o seguinte, eu trouxe até aqui para vocês, ó, deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. Nelson Gria trabalha uma questão interessante. Ele diz, ó, como é que fica a situação dos empregados e dos patrões? Empregados e o seu patrão. Vejam só, Nelson Gria diz o seguinte, os empregados da casa têm direito de recusar a entrada ou permanência de pessoas estranhas em seus aposentos. Direito, entretanto, que não pode ser exercido contra o proprietário da casa. Então, os empregados têm o direito de impedir a entrada de pessoas, aonde? Entrada de pessoas estranhas em seus aposentos, empregados. Agora, ele não pode proibir o proprietário. Essa proibição não se estende ao proprietário da casa. Partindo dessa premissa, olha que interessante. Partindo dessa premissa, diz Nelson Gria, tem-se entendido existir o crime de violação de domicílio quando o empregado permite a entrada de estranhos em seu cômodo contra a vontade do empregador, do dono da casa. Compreendeu? Então, ó, eu sou um empregado, eu moro na sua casa. Aquele aposento que é meu empregado é o meu canto. Aquele é o meu canto, aquele é o meu mundo. Eu posso proibir a entrada de pessoas no meu aposento. Tá ok? Eu posso proibir a entrada de pessoas, salvo o proprietário da casa, o meu empregador. Ele eu não posso proibir. Então, Nelson Gria diz, configura o crime de violação de domicílio se o empregado, contra a vontade do empregador, permite a entrada de pessoas no seu aposento, já que prevalece a vontade do proprietário da casa. Compreendeu? Eu trouxe para vocês, então, um rol de situações que pode ser cobrado na prova, e eu acho que esses detalhes que eu coloquei te ajudam a perceber bem como resolver cada uma das situações. Eu fui agora para Goiás participar do aulão de véspera para o Ministério Público de Goiás e fiquei abismado com a galera
trazendo para eu conhecer cadernos comentados com os nossos periscópios. Então veio uma aluna com um caderno com 250 páginas, dizendo, olha, esse caderno eu estou formando só com o seu periscópio. Fiquei muito feliz de estar ajudando vocês, tá ok? Eu amanhã vou colocar novamente no Instagram aquelas pílulas de 1 minuto, né? Aquelas dicas rápidas de 1 minuto no Instagram, no Twitter, no Facebook. Quero também agradecer todos aqueles que participaram da promoção da editora Juspodium sexta-feira. Foi um sucesso, muitas pessoas adquiriram meus livros. Eu quero agradecer a confiança e dizer que estamos juntos. Aqui nas redes sociais, nos livros, é tornar a sua vida mais fácil para você enfrentar a maratona dos concursos, tá ok? Então eu renovo os convites para aqueles que querem assistir a palestra em Anápolis, dia 13 de junho, no Salão do Júri da Comarca, Anápolis, onde eu vou falar de colaboração premiada, delação premiada e como meio extraordinário de produção de provas. Tá ok? Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.